E sobre a coletiva, vou falar sobre o ponto para mim que foi mais diferente da coletiva, né? Ele falou já sobre o ano que vem, sobre algumas contratações, sobre o que é que vai buscar no ano que vem. E quando ele fala do que é que ele vai buscar no ano que vem, automaticamente a gente já entende que é o que o Bahia não teve esse ano. Não escutei toda a coletiva, tava ali na zona mista, desmontando e tal, mas foi a primeira vez que eu vi ele se preocupar com a defesa, finalmente. Tanto que eu gritei, eu até esqueci que eu tava do lado de fora, que eu falei até que enfim, aleluia, ele se preocupou com o sistema defensivo, pensando na temporada de 2026. E duas formas ele falou defensivamente. A primeira é que ele falou que precisa melhorar defensivamente, precisa de jogadores de força, ele citou a questão de talvez mudar a forma de jogar fora de casa, uma insatisfação muito grande, e aí tem a questão defensiva também nisso. Então, assim, são ideias diferentes, são ideias novas que a gente não tinha ouvido Rogério Ceni falar. Eu até me surpreendi, porque eu falei, o cara vai perguntar agora, do ano que vem, será que o Rogério vai falar? Ele falou, me surpreendeu. E aí, numa outra pergunta sobre a questão da bola parada, ele fala sobre os problemas de bola aérea, e ele diz, talvez é uma das coisas para a gente pensar para o ano que vem, é de trazer jogadores que sejam melhores no jogo aéreo, né? Então deu aí uma pista do que é que o Bahia vai buscar para melhorar esse elenco para 2026. Defensores que sejam de mais força, que ataquem melhor e que permitam a ele, me parece, de repente fazer com que o Bahia atue de uma forma diferente fora de casa do que atua dentro de casa. Então eu acho que essa foi a pergunta mais interessante dessa coletiva. Ele tá preocupado, Ivan, com o sistema defensivo, já me dá um alívio. Um alívio. Porque, de fato, o que parecia era que a gente falava de quão tava preocupante a situação defensiva do Bahia, por mais que dentro de casa funcione, na maioria das vezes. Falei até com o Ronaldo. Dos 8 jogos em casa no turno, o Bahia não tomou em 5. Então, assim, funcionou dentro de casa em algumas partidas. Mas quando não funciona é igual Fortaleza, ou então fora de casa, o que tem acontecido. Que bom que é uma preocupação, não só na contratação, que eu não acho que seja só contratação de jogadores, seja do zagueiro, de um volante, acho que é na forma do Bahia jogar, principalmente como visitante. Bahia se portar, não precisa ser tão agressivo, por mais que você queira manter sua característica, repetir o que faz dentro de casa, acho que dá pra ter uma dosagem maior do que teve na temporada de 2025. Porque aí ele teoricamente, ele tá colocando a culpa na característica dos jogadores, mas também, uma das poucas vezes, quando ele fala de mudar a forma de jogar, ele tá botando na conta dele também. Assumindo dele. Tá assumindo dele. Tanto que ele fala que o jeito dos atacantes, dos pontas defenderem ano passado não era desse jeito, mas que o do toque de bola era, mas que ele optou esse ano em mudar esse setor defensivo, né, digamos assim. E eu também gostei, achei muito honesto e muito feliz quando um companheiro perguntou, porque você tinha tomado 8 gols em 3 jogos e agora não tomou nenhum, e a evolução, ele falou, não dá ele pra olhou falar. pra minha cara, porra, eu perguntei da defesa na coletiva passada. Uhum. Ele ia chegar hoje e dizer que a defesa era uma maravilha? Não, ele que evoluiu. Cara na hora. E não seria honesto da parte dele dizer, não, evoluímos. Aí muita gente falava, hoje a gente não tomou gol. Não seria honesto tem da uns parte técnicos que vão assim, né? Não, é isso que eu gostei. Ele foi honesto. Você ter tomado 3 gols quinta-feira e ter tomado nenhum gol hoje não significa que você evoluiu defensivamente. Significa que você corrigiu alguns erros. E ele foi muito feliz quando ele disse, e que a gente já tinha até falado aqui, Juba defendeu hoje muito melhor do que ele defendeu no outro jogo, né? Mesmo tipo de bola, o Vasco estava se comportando de uma forma muito semelhante ao que o Fortaleza se comportou, sobretudo no primeiro tempo, né? E o Bahia, e eu falei, o primeiro tempo do Bahia é melhor do que o do jogo contra o Fortaleza, muito mais pela segurança defensiva que o Bahia teve, concentração defensiva que o Bahia teve, porque é o que tinha que ser cobrado mesmo, do que ofensivamente. E ele citou o Juba, falar, tem muita gente que não gosta que eu falo dos jogadores, não, dos profissionais, de Juba, pode falar, velho, esses caras aí estão há muito tempo no futebol, os caras aguentam isso. Me incomoda falar dos jovens que estão surgindo. Desses jogadores eu acho que faz parte falar e como ele falou, você não vai esconder que Juba tinha falhado o próprio Jean Lucas no jogo contra o Fortaleza. O próprio Jean Lucas, que tem uma queda no final da temporada do ano passado, além de Gilberto, Caio e Gabriel Xavier, que responderam a gente lá em Girona, o Jean Lucas foi o da última coletiva, né? Eu e o Yuri, a gente bateu um papo com o Jean Lucas.
E ele reconheceu a queda de rendimento. Não, ele reconheceu mesmo. Ele reconheceu, antes ele mesmo de falou, Jerome. tipo, já tava ali desgastado e tal. E aconteceu novamente. Esse ano, por mais que o Rogério entenda, ache que o Eric não é o substituto do Jean Lucas, que eu achava que era, né? Mas se o Rogério que treina disse que não é, pronto, vou fazer o quê? O Jean Lucas, eu acho que na lesão do Eric é onde ele se desgasta mais. E o Rogério ainda vem nessa e diz assim, o Jean é feito para jogar 90 minutos. É um dos poucos que aguenta jogar 90 minutos. Como quem diz assim, é uma substituição que eu não conto. Eu entro já sabendo que esse eu não vou mudar. E acaba tendo que mudar como ele mudou hoje. O Jean Lucas eu acho que é muito, muito mesmo dessa queda, tanto física quanto mental. Do desgaste de ser um dos caras com mais jogos nessa equipe. E assim, ele também... A minha diferença entre o pensamento dele sobre o Jean Lucas, a diferença do que o Rogério pensa e do que eu penso, é que ele acha que Jean continua contribuindo bastante. E ele reconhece que ele tá com a recomposição às vezes devagar, que ele tá cansado, mas que ele segue contribuindo. Eu acho que ele tá contribuindo pouco. Tá contribuindo menos do que Rogério tá achando que ele tá contribuindo. Então eu acho que assim, Rogério acha que mesmo ele desgastado, mesmo tendo recomposição devagar, ainda vale a pena escalar ele. Eu acho que ele tá recompondo devagar, eu acho que ele tem problemas físicos, eu acho que muitas vezes não tá valendo a pena escalar Jean Lucas. Eu acho que tá valendo a pena mais escalar outro jogador e guardar Jean Lucas para dar um punch final ali por volta dos 15 minutos do segundo tempo. Ou entender que pode tirar o cara. E até por isso, porque ele falou, Jean aguenta 90 minutos. Jean não vai aguentar 90 minutos, 70 jogos por ano. Eu acho que hoje Jean aguenta 60 minutos. Jogos no ano em Jean alto nível. hoje pra mim aguenta 60, 70 Casares, máximo. não foi Casares no Galo? Se eu jogo 70 anos em alto nível, eu tô no Real Madrid. Ali ele tava de virote. Pois é. Jean Lucas chegou hoje a partida de número 58. 51 ele foi titular. Pra isso. Então, dessas 51, umas 45 ele jogou os 90 das minutos. 51 ele deve ter jogado pelo menos umas 45 aí, por aí mesmo, até o de final. 90 minutos. Não jogou quando foi muito expulso alto, contra o Vasco e nas poucas vezes que foi substituído. Então assim, eu acho que fisicamente e até o desgaste mental e foco, que isso leva à questão do foco, eu acho que Jean tá aguentando 60 minutos, sabe? Ou então 60 num jogo, 30 no outro. Eu acho que ele pode, eu acho que uma das coisas que infelizmente as lesões provocaram no Bahia, sobretudo a lesão de Everton Ribeiro, é que o banco do Bahia passou a ser muito fundamental para o rendimento do Bahia nesses últimos jogos. Assim como era aquele banco quando vinha, sabe? Quando vinha Estupinan, Ademir, Biel, vinha aquela galera do banco ali e o Bahia virou jogos, ganhou jogos com esses jogadores. Eu acho que os jogos que Everton estava vindo do banco, ganhava um reforço. Ganhava um reforço e eu acho que é importante. Hoje, pra mim, Caio entrando no segundo tempo, aquele momento, ele falou da confusão e tal, das mudanças naquele momento, que um errou, o outro errou. E eu acho que também foi honesto da parte de Rogério dizer basicamente o que a gente falou, eu acho que poderia não ter expulsado, mas eu acho que Mingo deu bom senso. Mas eu acho que Mingo deu margem. Eu vi o chat aqui na hora. Tá culpando o Mingo e tal. Claro, gente. Claro, o Mingo tinha amarelo, não tinha nada que parar e ficar fazendo cera da forma que ele fez. Eu continuo culpando. Exato. Não, mas o chat, eu acho que meio que não gostou quando o Rogério falou. E o Rogério tá certo, pô. Não tinha, porque assim, foi aquele negócio. O árbitro esqueceu, o quarto árbitro esqueceu, o Mingo esqueceu. E quando ele tomou amarelo, ele saiu correndo. Porque ele se ligou na hora, ele falou, já tinha amarelo, deixa eu adiantar aqui meu lado, vai que ele esquece que eu saio, sei lá. Porque ele se ligou. Ele não pode tomar um amarelo daquele de, vou tirar aqui, primeiro pela necessidade, assim, não tinha necessidade de segurar mais 30 segundos, o Bahia com um a mais no placar. O risco, principalmente o risco de você ter um cartão amarelo e dar margem para igualar o 10 contra 10. Então assim, não tinha porquê, não tinha. Mingo, mesmo com pouca idade, é um zagueiro experiente. De Europa, de campeonato argentino, já de Libertadores, sendo referência dentro desse sistema de jogo do Bahia, um dos líderes e já foi capitão em algumas partidas do Bahia. Então ele não pode dar essa margem de baixar a caneleira e tomar um cartão amarelo bobo. Acho que foi exagerado também da parte do Jefferson, mas não consigo culpá-lo pela expulsão do Mingo. Eu acho que deu margem pra tudo aí. E aí é da escolha do árbitro. O árbitro realmente podia vou dar mais 1 minuto. Eu acho que se ele vai lento, Yuri, ele dava mais 1 minuto, ele não ia dar o amarelo.
Acho que o que é fundamental é abaixar, Baixar, tirar a caneleira. fita, a caneleira. Não, acho que não é caneleira, é aquela fita amarrada ali. Ele Eu- começou Aí tirou a caneleira desmontar também, tudo. que ele Tirou a saiu da Eu acho que caneleira, isso é, baixou o meião. isso é ficou- fundamental pra ser expulso. Não é ele sair do campo devagar, ele enrolar. Eu acho que isso não provocaria a expulsão. É, eu acho que é muito disso, o bom senso do árbitro. Eu acho que o árbitro não lembrou, tanto que ele... E talvez Se se não expulsasse, E se outra tivesse coisa- expulsado o David, também não expulsava. E outra coisa, a prova de que o árbitro não lembrou, gente, é que ele não dá amarelo e tira o vermelho e dá. Ele dá o amarelo e guarda. E aí, quando começa o reboliço, a Eu reclamação, gritei, ele, tem ele olha ele já o tem amarelo, cartão. sai, eu dizendo pra ele Ele correr olha pra Eu o tinha frente. cartão. esquecido. Eu tinha Quando você esquecido. falou, Quando eu vim olhar aqui a eu escalação. vim olhar aí eu aqui vi também bingo, e eu falei, ih, tem mesmo. Tem mesmo. E eu que pedindo pra ele correr, pelo Eu amor de Deus. esqueci Corre, também. sai do campo, E o sai do quarto campo. árbitro aí pulou na frente. Não, Aí você ele não vai não vai sair sair, não. é. Tipo, parecendo um Mas maluco é que isso, meteu Eu saía a mão. pelo lado. Eu não consigo... Parecendo um maluco que meteu a mão no biscoito Eu não- no mercado, é. porque se sair, Eu o não cara, cons- o segurança não. Eu não consigo volte. dizer, eu não consigo dizer que é injusta a expulsão dele. É quase assim, a de Jean Lucas contra o Vasco lá, tá quase nisso assim. Dava pra segurar pelo critério que o árbitro tinha tido, talvez não precisasse ser expulso, mas Jean dá uma margenzinha ali que faz com que a expulsão não seja tão injusta assim. Acho que alguém lá chamou a atenção para algo importante. O Bahia chegou a 56 pontos, maior pontuação do Bahia em campeonatos brasileiros de Na pontos Série A. corridos, né? Rogério falou dessa importância do calendário de ir para a Libertadores de forma direta, para dar uma folga no calendário, e eu acho que é muito importante. O Bahia precisa se acostumar também, gente. Precisa acostumar a ir para a Libertadores direto, parar com esse negócio de ir para a Libertadores. Precisa acostumar, e sempre. E precisa ter essa gana, né? Detalhe, De- Ivan. Se o Bahia ganha o próximo jogo do Juventude, o Bahia iguala o Vitória nos 59 pontos da melhor campanha do Vitória, que é aquela de 2013. Né? E aí vem pro jogo do Sport, podendo ter uma campanha aí superior a essa do Vitória. Você de sabe ter dizer sido qual é a Fortaleza. melhor campanha de Nordestino? É do Fortaleza Deve em ser do 21, Fortaleza. né? 21 em terceiro. Quantos 61, Terminou em 61, terceiro. 61. 62. Dá até pra alcançar o Fortaleza, hein? Terminou Acho que em é mais, terceiro. não? Acho que é 64, Deixa eu olhar aqui, não? mas terminou em terceiro. Ele terminou em terceiro, 2021. Brasileiro de 21, Fortaleza, ponto 58. Rapaz, Então não foi, olha, 19. Não foi 21, não. Não, teve 60. O Fortaleza fez 60 e alguma coisa. Em 23 e em 21. Fortaleza Em fez mais de 23 60. não. Fortaleza foi em 23 quarto ano passado, Em em terceiro. 23 não. Foi Em ano passado, 24, em 20 também não. Foi em 21, pô. 21 foi 58. Rapaz, 58. Tem vou alguma que é pegar, mais. viu? Não, tem alguma que é mais 60. Eu lembro que tem alguma que é Então 60 é do antes. Fortaleza. Deixa eu ver 19 que você 19. falou. 19 não é. 19, Fortaleza termina atrás do Bahia na tabela lá à frente. Duas posições à frente, termina o nono, eu lembro disso. É. Eu lembro de uns 60 e pouco do Fortaleza. Não. Então a memória traiu vocês. 24, o Fortaleza faz 68 e fica Aí, em não dá pra quarto. fazer mais não. 68? Eu Foi lembrava ano de uns passado. 60 e alguma coisa. Pô. Foi ano Aí passado. não chega Ano a ser. passado. Que pena. 68. Eu Foi lembrava ano de passado, 60 e alguma coisa. 68. Aí não chega, não. 68. É muito ponto. E ficou em quarto com 68. Imagine, né? Imagine. 68 o Bahia já tava na E fase de- 23 do Fortaleza, que o Fortaleza Mal e ainda vai pra Libertadores. não, foi pra Sula, 23. Então não é 23 não. Então não é 23 não. Deixa eu ver. Foi ano passado que o Fortaleza virou na 22. lanterna? Foi 22. Foi 22. Não lembro. 22 terminaram em oitavo e foram pra Então pré-Libertadores. foi isso. Terminaram na lanterna, Em viraram 22 tudo a na gente tava lanterna. na Série B. Lanterna ou na zona, algo disso e... Foi em 22 que Ele deram falou, aquela retomada. falou também de Ademir, da contribuição de Ademir. Eu acho que foi importante dar essa moral pro E ele Fumacinha. cita o que você falou, de que Ademir no final do jogo tava praticamente de zagueiro, jogando pelo time. pelo time, completamente desgastado, mas estava se dedicando ali o máximo. Ademir hoje vai precisar daquela caixa de gelo. Vai pedir ao veinho emprestado aquela calça do veinho para recuperar. E eu acho que aí o ponto final, falando da coletiva de Rogério Ceni, é o que ele falou da dificuldade do Juventude, né? Que ele tinha visto os números do jogo contra o São Paulo, que o Juventude tinha ido bem, o Juventude tinha vencido o Vasco fora de casa, né? Dificultou o jogo bastante, o jogo contra o Cruzeiro em casa, e que ele não esperava facilidade alguma desse Juventude no jogo de Caxias sexta-feira, ainda que o Juventude não vai chegar no jogo rebaixado, ainda que o Vitória está ganhando nesse momento. Amanhã, se o Santos ganhar, aumenta a linha de corte, né, da zona. Ainda assim o Juventude vai chegar com chances
no jogo contra o Bahia. Pode chegar um pouco menos mobilizado. Nessa rodada não tinha como mais, não. Não. Tá, no máximo, o Juventude fica 7 pontos de sair da zona. E então, assim, o jogo lá vai ser o jogo para Pirão. Vai ser o jogo. E o fato do Botafogo ter um jogo tão difícil contra o Corinthians é a chance do Bahia passar o Botafogo. E aí, jogar as últimas 2 rodadas, pegar o Sport aqui, ganhar, se manter na frente do Botafogo. E na última rodada, aí, dependendo do que acontecer entre Cruzeiro e Botafogo, nos jogos do Fluminense, ver qual o cenário que vai ser na última rodada, o que é que o Bahia vai precisar no Maracanã contra o O Fluminense. Rogério citou isso até também na coletiva, que ele falou o seguinte, ó, o Botafogo tem 2 jogos difíceis, né? Que é o jogo do Corinthians e o jogo contra o Cruzeiro. Só que o Botafogo não vai andar para trás. A gente também precisa fazer o nosso, né? Se o Botafogo derrapa em um dos dois e a gente ganha os 2 jogos, a gente passa o Botafogo. O Bahia pode passar o Botafogo na próxima rodada. Se o Bahia vence o seu jogo, chega a 59 pontos e o Botafogo perde para o Corinthians, o Bahia passa o Botafogo, retoma o 5º lugar, né? Então, assim, é um tropeço do Botafogo e um passo do Bahia. O problema é justamente a questão fora de casa. Fora de casa o Bahia não passa confiança, fora de casa o Bahia não vence jogos, venceu apenas 3. Você tem uma ideia de como a situação fora de casa é tão complicada que o Rogério fala, ganhou Corinthians, ganhou Bragantino e não lembra que ganhou Palmeiras. Ele fala e outro, aí Alguém sopra. a gente fala, repeat na hora, a gente fala Palmeiras, aí ele, e o Palmeiras, e pronto, nem lembrava. Só são 3, coisa mais fácil era lembrar, né? Gravar os 3, e não lembra, e fala de que tem que Porque faz tanto, É. tanto, Pô, faz muito tempo. 2000 anos. performar diferente fora de casa. Bora ver, né? Quando é que vai acontecer isso. Vou torcer sempre. Vou torcer sempre. Quero muito errar, quero muito queimar a Eu não língua. acredito. Quero Desculpa. doido queimar a língua. pra que Eu vai vou vencer torcer do sempre. jeito. Eu vou pra Caxias, vou avisar pra papai, leva o segurança, porque pode ser ambiente hostil, viu? Eu até acho que não. Se for, Aí Bia que falou isso, Bia falou, não, acho que já tô acostumado, já tô esperando a queda Eu já. acho que se for, é muito mais com o dirigente entre eles do que qualquer outra coisa. Não, mas eu digo é o lugar, Santos tocaram até fogo em carro não acho que vai do acontecer lado isso. de fora. Acho que vai acontecer isso tudo não, mas... E era carro da população, não era carro de jogador não, pô. Botaram fogo no carro de Mendonça também. De todo mundo, porque fica do lado de O fora, que pô. via. Mas assim, eu realmente não acredito. Eu não acredito. Eu tô contando com os 59 pontos, até um empate 60, mas assim, eu não acredito No que o Bahia total? vai... no máximo 59 60. Vence o Sport eu não posso acreditar, assim, racionalmente, eu não consigo acreditar numa equipe que após a pausa do Mundial fez 18% de aproveitamento fora de casa. 18% de aproveitamento. Não tô nem falando de 33, que já seria um aproveitamento ruim. É 18% de aproveitamento fora de casa. Vou torcer, tomara que consiga, tomara que queime minha língua, mas eu não sinto confiança nesse Bahia fora de casa, e não vão ser 2 rodadas ou após um triunfo contra a equipe do Vasco que vai fazer que isso tudo mude. Enfim, tomara que o Bahia vença o Juventude, vença o Sport e chegue aos 60.